Boa noite aí, pessoal. Eu sou o Pedro. Deixa eu já pular aqui então o título da apresentação. Eu sou o Pedro, sou desenvolvedor iOS no Itaú desde o começo do ano. Já participei da turma da Academy desde 2019, então já tenho aí uns 3 anos no mercado de trabalho do iOS. E eu vou trazer uma apresentação agora sobre o SwiftUI, que é a tecnologia mais nova da Apple, né? E devido a vários motivos de versão de iOS e tudo, muitas empresas grandes ainda não estão conseguindo implementar ele e ainda usam o UIKit. Mas está tendo um movimento, empresas mais lá da Europa, dos Estados Unidos já estão começando a usar SwiftUI e como é a evolução, né, do UIKit, é uma coisa legal da gente estar conversando e disseminando a palavra do SwiftUI. Então, além de desenvolvedor, eu sou piloto de teclado e criador de gambiarras. E por falar de piloto de teclado, eu gosto de pilotar. E ali o aplicativo ali que tem o Dash, eu que mesmo programei, né? Que ele lê as informações do jogo por UDP. E aí vai montando ali o UI, tudo feito em SwiftUI também. Dá tudo certo. E por criador de gambiarra, eu crio gambiarra mesmo, fiz um freio de mão ali com o controle da Xbox. Então, do jeito que a gente pode se virar, a gente vai indo com essa alegria, né? Então, beleza. Vamos falar de coisa boa agora. Vamos falar de SwiftUI, certo? Então, para começar falando do SwiftUI, eu vou contar sobre o imperativo, né, que é o paradigma de programação ali que a gente usa no UIKit, versus o declarativo que a gente usa no SwiftUI. Então, o imperativo, você vai dizer ao programa como fazer e o que fazer dado uma sequência de ações. Então, por exemplo, e no declarativo a gente diz o programa somente o que deve ser feito e o programa, de fato, o compilador sabe como realizar aquela ação. Então, de exemplo, a gente tem aqui no imperativo uma view controller, onde a gente tem que criar uma table view. A gente tem que setar as constraints e adicionar table view na nossa view. A gente precisa registrar uma célula, fazer todos os métodos de data source, delegate, tudo para construir uma tela no nosso aplicativo. Depois seta o data source e está aqui uma telinha simples de table view. Isso e o UIKit, padrãozão que todo mundo já sabe, ou dá para fazer ali por storyboard. Ixi, obrigado Mafê que falou ali que live code é para poucos, o meu não é live code. Então vamos lá. No declarativo, que seria o SwiftUI, eu trouxe um exemplo aqui onde a gente cria um array com 3 objetos de animal e cada um tem um nome. E ao invés da gente dizer para o programa como fazer as coisas e o que deve fazer, a gente só diz que tem que apresentar uma lista nesse nosso array de animais e para cada animal dessa lista a gente vai mostrar na tela o texto do nome do animal. Então com isso está pronta a tela. Então são várias mudanças na parte de paradigma, que às vezes até complica um pouco para a gente programar, porque a gente nunca está chamando funções de fato com as ações do usuário no SwiftUI, mas até para fazer MVPs e tudo, prototipar coisas, ele é muito mais rápido e mais claro do que está acontecendo de fato ali quando você bate o olho no código. Então beleza, quando a gente está falando de SwiftUI, a gente fala de arquitetura e a mais utilizada atualmente no SwiftUI é o MVVM, que a Apple faz as apresentações e tudo. Então aqui a gente tem a nossa model, com uma variável que é um contador, que começa com 0, e se tentar mudar o contador para menor que 0, ele vai para 0 igual. E a gente tem um trivia text, que seriam curiosidades sobre um texto. Aqui a gente tem a nossa view model, acho que está dando para ler por aí, uma view model que ela vai herdar do protocolo de Observable Object, que vai ter uma propriedade que é a nossa model, e ela vai ter esse property wrapper de published, do combined, que daí sempre que a gente atualizar essa model, ele vai re-renderizar a tela do SwiftUI. A gente tem aqui a nossa API pública, que vai ser chamada pela nossa view, uma função chamada getTrigger, que ela é async, e aí aqui dentro a gente faz o tratamento para bater numa API ali com o nosso número, então a gente vai estar lá, número 0, ele vai bater nessa API para trazer os dados dessa curiosidade do número, por exemplo, né? E aí quando a gente fizer essa nossa chamada, a gente vai chamar um método para atualizar a nossa model que está aqui, que vai renderizar daí a tela do SwiftUI. E aqui eu coloquei esse property wrapper de main actor para ele garantir que as atualizações vão ser feitas na main thread e vai atualizar o UI da forma correta. Então, beleza. Aqui a gente tem a nossa view, um state object com a nossa view model, e aqui a gente constrói a view ali, ao invés de ter que ficar adicionando subview, adicionando constraints, a gente escreve, né, da maneira que a gente veria a tela. Então a gente tem uma stack vertical aqui, onde vai ter uma tela da curiosidade, a view do nosso contador e um stepper para a gente conseguir mudar o valor, né?
Então aqui, não sei se a maioria de vocês já tem conhecimento ou não do SwiftUI, mas aqui a gente vai passar o valor da nossa model onBind, que ele deixaria você setar o valor e pegar ele. Então daí a gente consegue já alterar direto lá da model. Cada vez que clicar no step, ele vai somar 1, diminuir 1, e quando a gente acaba de fazer a nossa edição, aqui nessa closure, ele vai abrir uma task, né, abrir essa closure de task para fazer uma chamada síncrona. Então a gente vai chamar aqui o viewModel.getTrigger, que é aquela nosso método da nossa API pública que a gente tem, e beleza. Quando clicou ali, ele vai fazer a chamada para atualizar o número. E aqui a gente tem esse ponto task também, daria para ter botado dentro do onAppear, no task da mesma maneira, e antes de aparecer a tela, ele faz uma primeira chamada para a gente pegar ali a curiosidade do primeiro número. Perfeito. Aqui daí eu só botei explicando o que é a Trigger View, né, e o que é a Count View. Então a Count View é simplesmente ali mostrando um texto do valor atual do nosso computador, e o texto, se o texto existir e não for opcional, vai mostrar o texto, senão ele vai mostrar ali que o texto vai ser mostrado, né? Nesse caso não vai cair, mas eu botei ali. Beleza. Então aqui a gente tem um exemplo da tela como que fica. Tem que clicar para focar. E aí ele vai atualizando ali. Ficou meio pequenininho, mas dá para ler ali. Então essa é a básica funcionalidade do nosso programa. E aí, com o SwiftUI, a gente tem uma facilidade para criar os componentes e reutilizar eles. Um pouco mais fácil que no AirKit, não sei, mas pela parte do declarativo a gente só vai escrever como que a gente quer que seja feita a view, né? Então a gente consegue criar várias views, uma compondo a outra, ou mantendo outras referências de outras views e de métodos. Então para representar isso, eu peguei a view que a gente criou ali, que é essa count view, coloquei ela primeiro numa stack, então o nosso background vai ficar verde, e uma VStack, além daquela nossa telinha que a gente já tinha, eu adicionei mais um texto ali que vai ser o count menu. E aí eu apliquei alguns modifiers ali. Então, o texto do count menu vai ter um background, que vai ser um retângulo rounded, né, azul, e a nossa count view aqui vai ter um retângulo atrás que vai ser branco. Então, depois que a gente começa a programar em SwiftUI, a gente começa meio que montar a tela na cabeça, mas eu vou botar a tela aqui para mostrar como é que ela ficou. Ficou desse jeito. Então, a parte de reutilizar os componentes, a gente vê aqui que tanto esse bloco de background quanto esses estão iguais. A gente só troca ali de fato os valores. Então a gente pode começar fazendo o seguinte: a gente só tem aqui a nossa view do body, dentro dessa nossa content view, e a gente pode criar uma nova view para ser apresentada, por exemplo, tanto para esse cara aqui quanto para esse cara aqui. O rounded rectangle não deixa de ser uma view. Então a gente cria aqui uma função, que vai ser a nossa rounded rectangle view, que vai receber uma cor e um radius, e a gente retorna ela com esses valores. E aí, ao invés de chamar duas vezes daquela maneira, a gente já consegue não precisar chamar o init e chamar só a função. Mas, desta maneira, a gente vem aqui... Opa, perdão. Dessa maneira aqui, a gente acaba com o mesmo problema de repetir esses dois códigos da mesma maneira. E para resolver isso, a gente pode usar aqui os view modifiers. Então, com esse nosso problema do código ainda está duplicado, a gente pode vir aqui e criar um view modifier, um null struct, que ele vai conformar com o protocolo de view modifier, e as nossas duas propriedades são a cor e o radius da mesma maneira. E aí o que faz a mágica é essa função de body aqui, e esse content de argumento é a nossa própria view que a gente está aplicando modifier. Então quando você chama ali na view .foregroundColor, ele vai pegar essa view do rounded rectangle e aplicar alguma lógica em cima dessa view. Então a gente pega a view que a gente vai chamar modifier e aplica o background e o rounded rectangle que a gente tinha lá na outra view. Dessa maneira, a gente consegue chamar o ponto modifier e instanciar o nosso modifier. E aí, para cada view aqui que a gente tem, a gente pode setar coisas diferentes, como o padding aqui e o frame. E aí, para ficar mais fácil ainda do que chamar esse modifier, porque, por exemplo, o frame é um modifier da view e não tem essa chamada do modifier. O que a gente pode fazer? A gente vem aqui, só mostrando a telinha que ela ficou igual, e a gente pode usar uma extension da própria view, né, que é o protocolo ali que a nossa view conforma, e a gente vai criar uma função, que nem o frame, que nem o padding, por exemplo. Essa função vai receber os parâmetros iguais de sempre e vai fazer essa chamada do modifier para a gente, passando o rounded rectangle background que a gente criou, que é o nosso modifier. Então, disso aqui, a gente consegue já fazer a nossa chamada própria, e ele troca a cor aqui, porque não é um código do SwiftUI, de fato é o nosso código. Então, com isso, a gente consegue criar vários estilos de tela para vários componentes que possam ter, por exemplo, no Design System,
Sempre que você precisar, você usa o mesmo código, e se você alterar a lógica que está dentro dele, já altera para todo o aplicativo, ao invés de fato só ter mudanças pequenas em partes do app, né? Então, perfeito. Aqui agora eu trouxe mais um caso que a gente está tratando se o nosso texto vai ser nulo ou não. Então, no SwiftUI, né, para a gente tratar isso, ou a gente faz um if let dessa maneira, e aí ou ele vai criar essa view aqui, ou ele vai criar essa, seriam duas views diferentes, por exemplo. Ou a gente pode fazer um ternário e verificar se o texto existe ou não, e aí bota um texto lá como opcional, e a gente aplica o que a gente quiser. Dessa maneira, ele vai alterar o texto, mas a imagem vai ser a mesma, a view vai ser a mesma. Então ele só vai reescrever ela, mas a view continua igual ali com o mesmo número na memória. E aí, a gente vem com mais um problema. Se a gente estivesse usando aquele ternário, como que a gente consegue aplicar, por exemplo, modifiers diferentes na mesma view? Então a gente tem aqui, por exemplo, esse texto, quando ele existir, eu quero aplicar aqui um foreground color blue e um bold. Para o foreground color blue, daria para fazer um ternário da mesma maneira, e dependendo do valor a gente vai colocar para o vermelho ou azul. Mas se quiser adicionar mais modifiers, a gente tem que fazer ele separado do mesmo jeito. Isso é ruim porque a gente vai começar a criar objetos views muito grandes, por exemplo, dentro de ifs, e aí só vai criando ali vários iflets dentro do código para a gente conseguir resolver esse problema. Então, mais uma view extension ali que a gente pode criar para resolver, que onde eu li isso, né, foi no Vanderly ali, que ele criou ali um conditional view modifier. Então a gente vai ter uma função if na nossa extension de view, que ele vai receber uma condição e uma closure de transform. Então, se a condição for true, a gente vai transformar a nossa própria view e passar o self, né, que é a view para dentro dessa closure, senão ele só retorna a view. E aqui tem um exemplo de if-else que seria a mesma lógica. Então a gente pode voltar a usar o próprio ternário, que não é a coisa mais bonita, mas a gente pode chamar aqui o nosso método de if, e ao invés de colocar ele em duas views separadas, na mesma view ele vai saber se ele aplica ou isso aqui ou isso aqui. Então, esse if modifier, deixa eu pegar água ali rapidinho. Esse if modifier, ele simplifica quando a gente tem, por exemplo, views com alguma lógica. Views com alguma lógica que a gente precisa ou mostrar views diferentes. Então, tipo, se alguma coisa for true ou estiver carregando, ele mostra um load, um activity indicator da vida. Ou se a gente precisa modificar alguma view de alguma maneira diferente com booleanos, né? Então a gente pode usar esse cara aqui. E para quem pegou o SwiftUI mais no começo, não tinha uma maneira de fazer isso. Então acho que é bem interessante de trazer. Então beleza, mostrei para vocês ali como que funciona a parte de criar as views, extensions e tudo. E mostrar a parte de agora de como que a gente testa o model no SwiftUI. Porque a testabilidade é muito importante. Então se a gente vai tomar uma decisão drástica de migrar do UIKit para o SwiftUI, pelo menos a testabilidade tem que estar garantida em dia. Então aqui eu criei um teste double, né, um fake, que a gente estende ali no nosso CountViewModel, e dessa maneira a gente vai fazer um override do método ali que faz a chamada para API. Com isso, tem um arrayzinho aqui, pego o valor e atualizo a model. Vai quebrar se tiver um valor maior que 3, mas eu fiz aqui só para exemplo de teste. E aqui tem o nosso mock, que a gente vai conseguir usar no nosso teste. Então aqui a gente tem duas variáveis, né, que são públicas, mas são private set. Com isso a gente não consegue alterar o valor delas fora da classe, então a gente só pode passar aqui no nosso init. Dessa maneira a gente vai ter como controlar qual que é o texto que a nossa API vai retornar e se ela vai retornar um erro ou não. Então a gente consegue aumentar a gama ali do nosso cache do que a gente consegue testar da nossa API ali. Então aqui no método daí, né, basicão, se ele tiver que retornar um erro ele retorna, se não, eu coloquei aqui um test.sleep, que a gente consegue também aí com async await, né, simular o tempo que demoraria uma request muito demorada. Então botei os 3 segundos aqui, e aí quando ele espera, e passa a executar o código de baixo. O texto que a gente botou ali no nosso init para retornar, e atualiza a model da mesma maneira. Beleza. Vou mostrar agora os testes para vocês. E uma coisa que eu gosto de usar assim, mais para organizar o teste é o given when then. A gente fala de GWT, né, por exemplo. Então, o given seria você montar o seu environment, todas as variáveis que você precisa setar. O when é quando alguma ação executa, e aí você vai ter a chamada da API, por exemplo, um onAppear da view. E o then é você fazer as assertions daí para garantir que aquilo deu certo e o teste passou. Então aqui a gente tem o nosso request test, né?
o que a gente está testando, que é o método getTrivia, e o que ele deve fazer. Deve retornar o nosso texto. Então aqui no given, né, eu criei a nossa string que a gente está esperando ser retornada, o nosso sut, que é a nossa mock ali, né, com o expected string. No when eu chamo getTrivia e no then eu garanto que não é nulo o nosso trivia text e que ele é igual ao texto que a gente espera. Não precisaria ter botado esse not new porque ele vai ser inferido, porque se ele existe não vai ser nulo, mas eu botei ali mais para deixar explícito, né, que a gente está garantindo que isso está ok. Beleza. E aqui o nosso outro método, para garantir que quando der erro, a gente vai saber que errou e não vai executar o resto do código. Então, aqui eu inicializei com um texto vazio, dizendo que tem que retornar um erro. Então, o que eu fiz aqui? Nesse bloco de do catch, o trial-wait vai ser chamado aqui do getTrivia, e eu coloquei um fail aqui. Então, se esse cara retornar um erro, não retornar um erro, vai falhar o código. O nosso teste não vai passar. Então, ele chama esse cara, dá o true no erro, e a gente garante aqui que o nosso trivia text está nulo. Está errado isso aqui porque eu botei ele vazio, tinha que ter colocado nulo, mas show de bola. Beleza. E como que a gente consegue melhorar o controle de estados e a testabilidade da nossa aplicação se a gente pode cometer erros que nem eu cometi ali, por exemplo, e se tivesse nulo ali ou o que, poderia quebrar ou poderia não quebrar o teste. Então, dessa maneira, existe uma arquitetura, ao invés de usar o MVVM, que é a Composable Architecture. São dois desenvolvedores da empresa Pointfree que fazem. Eles têm cursos sobre iOS e tal, então é bem interessante. E eu vou contar um pouquinho para vocês o que é, porque quando eu estava trabalhando com o SwiftUI, no Itaú ainda a gente usa UIKit, então estou tentando trazer outras dessa apresentação para o pessoal também, para a gente começar a fazer as migrações. Então, o Composable Architecture é baseado em Redux, que ele é um framework de JavaScript, e ele é baseado em, você tem a sua UI, alguma action vai ser executada, e um reducer vai aplicar uma função nessa action e no modelo de dados que você tem, e vai te retornar um próximo estado. Então você sempre está mudando o estado e tendo meio que controle de tudo que está acontecendo. Dessa maneira tem o controle de estado da aplicação. Então aqui um exemplo da nossa view model, por exemplo, como seria, né? A gente tem a nossa count feature, tem o nosso state como tipo alinhado e a nossa action. Então aqui a gente tem o mesmo count e o trivia text, e ao invés de ter os métodos separados lá, só o getTrivia, né, que chamava o resto das coisas, a gente tem um controle um pouco maior aqui. Então, quando a view começa, o método do getTrivia, o update text e o update count. Então a gente consegue, só bater no olho, já saber mais o que são as funcionalidades da nossa view de fato. Aí, a parte da testabilidade, aqui tem um teste bonitinho ali explicando, né? Eu vou mostrar ele mais lá pra frente, mas só coloquei aqui que a gente consegue separar o que é a ação do usuário e o que é a ação do nosso teste de fato. E coisas que acontecem ali no nosso controlador lógico. Então, nesse exemplo que eu coloquei, eu fiz como se o usuário estivesse clicando várias vezes no tap ali do stepper. Então, eu chamei o send aqui, atualizando o nosso valor, passando o valor atual menos 1, foi para 2, foi para 1, foi para 0, e aqui quando ele já estava 0 não fez nada. Então, beleza. Agora, aqui, né, que eu estava mostrando para vocês, a gente tem a feature, e o básico do Composable Architecture, ele depende do Reducer Protocol. E o nosso Reducer, o que ele vai ser? Vai receber o estado de uma ação, faz as mutações que precisar e retorna um novo estado para a nossa aplicação, que vai redesenhar a tela. Então, beleza, a gente tem aqui, né, o count feature, o isLoading e o open appear, o appear e o getTrivia. Perfeito. Aí, mais para baixo, nesse mesmo arquivo aqui, a gente tem aqui uma dependência, que seria o nosso service, né, para fazer a chamada da API, eu separei ele, e a gente tem a nossa função do reducer de fato, que é o nome body, muito parecido com a view do SwiftUI, porque o pessoal achou que ficou legal assim dessa maneira, e eu acho que fica mais fácil de entender. Então a gente tem aqui a chamada do reduce, e a gente vai receber o state da aplicação e a action que foi chamada para modificar. Então, na nossa view, quando a gente chama o appear, ele vai nos retornar um próximo efeito para a gente encadear de volta, que é o getTrivia. Então ele vai voltar aqui para dentro e vai entrar no case do getTrivia. A gente seta o texto para nulo e a gente chama o método run ali, né, que ele vai abrir para a gente a closure para conseguir executar códigos assíncronos. Então por isso que aqui é o test, que ele retorna outra action, e aqui o run a gente vai chamar uma action que vai retornar o método assíncrono. Como aqui a gente vai ter que capturar o state, porque ele não poderia ser passado como inout, porque a gente sempre tem que receber um estado e retornar outro. Então, a gente não pode atualizar ele de fato, a gente captura ele aqui chamando de count, e chama aqui o await, né? Nessa closure a gente tem o send, e esse send vai jogar as ações de volta dentro do reducer. Então a gente tem o send,
e a gente vai falar, atualiza o texto com a chamada do number service fetch ali passando o nosso número. E quando isso aqui for executado, ele vai cair aqui para atualizar o texto. E aqui embaixo tem o valor ali que vai ser atualizado pelo nosso stepper. Vai ficar mais claro aqui agora na view do que está acontecendo. Na parte de composição, a nossa view vai ter só um store. E o store o que é? Aqui é um wrapper, então estou dizendo que store of count feature, que é o nosso reducer protocol. E eu deixei aqui no if para mostrar como que ele é de verdade. Então o nosso store é composto por um estado e uma ação. E por que a gente não precisa passar o reducer? Porque ele já é o nosso namespace aqui, que a gente já criou ele tudo dentro dele. Então ele já consegue inferir esses três tipos, que seria o estado, a ação e o reducer protocol. Beleza. O body da view é muito parecido com o que a gente já tinha no SwiftUI. A diferença é que a gente tem que chamar por cima do código todo esse WithViewStore. O que é esse cara? Ele é um wrapper que a gente vai passar o nosso store, que tem todos esses estados, e ele vai nos retornar o ViewStore, que é o cara que a gente vai conseguir acessar os valores do nosso estado e conseguir fazer as actions chegarem no reducer para a gente atualizar o estado novamente e aí redesenhar a tela. Então o Trivia View que a gente já tinha, o Count View, o Stepper, ao invés de a gente passar o valor como um binding, que a gente já tinha do SwiftUI, a gente passa como um ViewStore binding, que vai pegar aqui com o keypath o count do nosso state, e o send é uma closure que vai receber ali o valor do stepper, né? Então vai chegar um número, e a gente passa aqui a nossa função, que é o update count, que vai receber esse valor. O step normal, e aqui dentro, ao invés de a gente precisar abrir uma task, que a gente fez na outra tela, a gente só chama o viewStore.send e manda ele fazer a chamada da nossa API. Com isso, ele vai atualizar os valores que precisa, e quando for atualizado, a tela vai se redesenhar. Da mesma maneira que eu chamei aqui no onAppear para fazer o método do onAppear e o método do onAppear que depois vai fazer o trigger da nossa getTrigger. Então fica um pouco mais separado as regras e você consegue ter maior controle sobre o estado da sua aplicação. Beleza. Vamos falar então agora do que passou despercebido, que foi esse dependency. Esse dependency é um property wrapper também do próprio Composable Architecture. O pessoal criou, é um framework dependencies que está dentro. E a gente consegue fazer a injeção de dependências de uma maneira muito mais fácil, baseada no Service Locator. O que seria isso? Você tem um array com todas as dependências concretas e passando só a interface dele, você consegue pegar essa instância. Então você conhece só a interface e ele vai te devolver ali, pela interface, a dependência concreta. Com isso você só chama ali os métodos do protocolo, né, da interface, e não precisa conhecer de fato a dependência concreta. Então aqui eu passei, né, number service, e eu já consigo acessar ele aqui dentro, só conhecendo o nome dele de fato. Então eu vou mostrar aqui para vocês agora, falar um pouco de dependência, né? A gente tem a parte da dependência direta, que seria a nossa feature, importar o módulo da nossa dependência. Então de um repository, um service da vida, qualquer coisa que a gente vá chamar dessa feature que não seja fato o código da tela, por exemplo. Então o que acontece? Se a gente mexer no código da nossa dependência, tanto a dependência quanto a feature vão ter que ser recompilados, porque eles estão dependendo diretamente. E o que a gente pode fazer para resolver isso é ter uma dependência indireta. Então a nossa feature ela vai depender só do módulo de interface, e o módulo de interface vai conhecer o módulo concreto. Então quando a gente fizer alterações no nosso módulo concreto, que é a implementação de fato, só o módulo concreto vai rebuildar e a nossa feature não precisa ser rebuildada. Então, pensando num aplicativo grande modularizado, qualquer feature que você mexa não vai alterar e rebuildar a parte principal, a não ser que você mexa na interface direta no contrato. Beleza, então falando da interface da nossa dependência, aqui eu criei um módulo de number service, e ele, como eu não botei mais nada, ele é a nossa interface. Então a gente cria aqui um struct, a variável fetch, que vai receber o inteiro, que é o nosso valor do count, e vai retornar uma string para a gente. E aí que entra aqui o import do dependencies, que é o módulo ali do pessoal do Composable Architecture. E a gente tem que fazer duas coisas para conseguir fazer o código rodar. A gente tem que primeiro criar uma extension do dependency values e criar uma variável number service. Foi esse cara aqui que a gente chamou lá no nosso reducer. E a gente disse que ele é do tipo number service. E quando a gente quiser dar um get ou set nele, ele vai pegar ali dentro do array do dependency values pelo tipo ali do number service. Perfeito. E aqui embaixo a gente precisa explicitar um valor de teste para a nossa dependência, que vai ser usado mais para frente nos testes. E o que geralmente a gente faz é passar um XCT unimplemented. O que é isso? Também é mais uma classe criada ali pelo pessoal do TCA. E sempre que você for rodar um código
e chamar essa dependência sem você mocar ela de fato, o código quebra e fala que você não implementou. Então você consegue garantir também que até dependências externas não estão afetando o seu teste. Perfeito. E a parte concreta, a gente vai importar aqui o nosso módulo de interface, e aqui o nome do módulo tem um live no final para dizer que é o nosso módulo concreto. A gente faz a extensão lá do number service que a gente criou no módulo de interface, chama aqui a nossa constante live e passa a implementação normal que a gente tinha feito lá com o MVVM. E a outra coisa que a gente precisa fazer é, no módulo de interface a gente criou o dependency value, e aqui a gente vai chamar o dependency key, que vai ser o valor live value. Então a gente tem o live value e o test value para ser usado. Então seria a instância concreta e a instância de testes, por exemplo. E a gente passa aqui o nosso live. Com isso feito, o módulo de dependência já vai resolver tudo, e aí você consegue simplesmente passar o @dependency com o nome da variável que a gente criou, e ele já vai saber que é do tipo number service, e a gente vai chamar aqui esse fetch por causa da interface, e o próprio dependencies vai conseguir acessar o módulo de number service concreto e fazer a chamada para a gente. E com isso a gente não precisa importar o number service live, que seria o módulo concreto. Perfeito. E aí agora vamos para as partes dos testes com o TCA e comparar como que era com o MVVM e no TCA porque que ele fica mais claro da gente entender. Então aqui, usando a mesma estrutura given no endem, a gente vai testar o método onAppear. Quando o getTrigger for chamado, ele tem que retornar o nosso texto. A primeira diferença aqui é que ao invés de a gente criar o nosso suit, por exemplo, eu chamei ele de store, e ao invés de a gente usar store que nem navio, a gente chama o test store, porque essa vai ser uma classe que vai ter mais métodos para a gente conseguir fazer o nosso teste. O nosso estado inicial a gente vai passar o state, e aqui a gente passa o nosso reducer. O legal desse initial state sendo passado, tanto no store lá quanto aí, é que você pode tanto serializar o estado atual do usuário, com todas as variáveis prontas, e depois só inicializar de novo a mesma instância com tudo salvo. Então aqui a gente vai criar o expected test to be returned da mesma maneira, e aqui o que a gente faz para mocar a nossa dependência, ao invés de criar outro arquivo que a gente tinha feito, chama do próprio store as dependências, o number service, e passa ali o valor dele. Então a gente diz que quando chamar o fetch, ele vai retornar o nosso texto. No when, a gente está simulando que a tela abriu. Então, a própria view do UI vai mandar o onAppear, o send. Send seriam sempre ações do usuário, de fato, ou do sistema, quando abre a tela, quando clica no botão, quando dá um swipe. E o receive seriam ações que vão ser geradas dentro do reducer. Então, o nosso onAppear vai retornar o getTrigger lá dentro, e a gente vai saber que isso aqui está acontecendo nessa parte. No then, a gente vai receber depois do getTrigger a chamada do updateTriggerText, com o nosso texto ali que tem que ser retornado, né? E a diferença agora do teste do TCA é que nessa closure que ele passa, a gente tem que fazer exatamente as mesmas mudanças que acontecem de verdade no estado. Então, se a gente dizer aqui que esse $0, que é o próprio state, TriggerText vai ser igual a isso, se ele não for, o teste quebra. Então, a gente vê aqui, né, o onAppear chama o getTrigger vai setar o texto, chama o updateTriggerText, e o nosso teste passa tudo bonitinho. Agora, se a gente adicionar uma variável nova no nosso store, que seria a nossa model, né, o nosso state, por exemplo, um isLoading, que ele começa como falso, ali ninguém mexe nele. Se a gente rodar o teste de novo, depois de fazer essa alteração, que a gente diz que quando chama o método ali da nossa API, ele vai começar a carregar, e quando atualiza o texto, ele para de carregar. Só essas duas mudanças quebram o teste. Por quê? Ele vai dizer aqui bem bonitinho que o esperado que era para acontecer era que o teste tinha sido feito true, quando a gente chamou o getTrigger, e o que aconteceu de fato foi o nosso false. Então a gente não mudou o valor e não esperou que ele estivesse acontecendo. E para resolver isso, a gente tem que pegar aqui exatamente a mudança que a gente fez e colocar aqui na nossa tela. Com isso, várias pessoas trabalhando na mesma feature, por exemplo, só de botar uma variável nova lá, o teste vai quebrar, a pessoa sabe que ela precisa levar em conta essa variável para o teste de fato, ao invés de só ficar adicionando várias coisas e parar de testar a aplicação inteira. Perfeito. Aí, aqui eu tinha comentado para vocês do unimplemented, né? Então, no teste anterior, a gente tinha passado, né, a instância do number service mocada. E aqui o que acontece? Se a gente pegar o método do number service e chamar o test value, que é o nosso unimplemented, mesmo estando tudo bonitinho aqui do teste, ele vai quebrar,
e vai nos dar a mensagem de que não foi implementada essa nossa dependência. Então, para a gente resolver isso, a gente tem... E aí, aqui no getTrivia, ele chama de fato number service. Então, como está com o implemented, vai quebrar. Só que se a gente vier para o nosso método do update count, que ele literalmente só muda um valor, ele não está chamando o nosso number service. Então, mesmo com o implemented, ele não vai quebrar. Então, com isso, a gente consegue saber em quais testes está quebrando alguma coisa que a gente deveria ter mocado ou não. Então, por exemplo, aqui ele não quebra, está tudo show, porque ele não está chamando de fato aquela feature. Perfeito. E aí, aqui que eu tinha mostrado no começo da apresentação, a gente está simulando um update count, quando o valor é atualizado, ele tem que mudar o nosso count e nos retornar. Então, aqui eu inicializei um estado como 3, né? A gente deixa aqui o nosso number service com o unimplemented, porque não vai quebrar, a gente não está chamando a API. E aqui a gente manda um send, como se fosse um toque do usuário, com update count, pegando o nosso valor atual, que é 3, e diminuindo 1. E a gente tem que garantir que o valor vai ser 2. Então, o que o test store faz? Ele roda tanto o nosso teste como uma versão verdadeira do código e compara os valores. Então, se a versão verdadeira desse outro valor, quer dizer que a lógica dentro do nosso reducer está errada, ou a parte do teste a gente está fazendo a asserção errada. Então, 2, 1, 0, e aqui, se a gente não retornar nada, ele não vai alterar o estado, porque o valor já vai estar 0. E aqui um exemplo, que nem eu comentei, se a gente começar com o valor 4 e fizer o mesmo teste, ele vai nos falar que aqui ele estava esperando o valor 3 e a gente está com o 2. Então, a gente sempre garante que todos os estados vão ser conhecidos pelos testes e a gente não vai gerar efeitos colaterais para a nossa aplicação, garantindo tanto que as actions quanto o nosso state seja sempre validado nos testes. E, além do nosso test value e o live value, tem mais uma coisinha que a gente consegue usar também no TCA, que seria testar as features com previews. Então, ao invés da gente ter que mocar a API e usar esse mock no teste, na feature, em tudo, ou usar um preview, por exemplo, fazer um chamado de API, tem vários frameworks da Apple, por exemplo, que você não consegue usar ali na preview, porque ele não deixa de reconhecimento de fala e tudo. Então, você pode criar, além do test value, você pode criar um preview value. E o que é isso? Quando a gente chamar a nossa dependência, a própria lib detecta que está sendo usado aquele código dentro de uma preview do SwiftUI e vai chamar esse cara aqui da nossa dependência. Então aqui eu fiz o fetch, criei um arrayzão, que nem eu tinha feito lá no MVVM, e boto que o nosso count atual é tal coisa. Perfeito. E aí aqui a gente consegue criar a nossa preview, chama o nosso count feature do mesmo jeito, porque ele já consegue inferir que o tipo da nossa dependência do reducer vai ser o preview value, e a gente consegue simular a mesma coisa como se fosse chamado de API e ele vai alterando ali. Então a gente consegue criar mocks para o teste, mocks para preview, que a gente não precisa buildar o aplicativo, e a dependência concreta de fato que vai ser usada em produção. Então o TCA ali eu usava na Warren, que era a empresa que eu trabalhava, e eu acho que era uma das poucas empresas do Brasil que estava fazendo aplicativo totalmente em SwiftUI. Então, para testar coisas, tudo é muito mais rápido, e o TCA ajuda a gente a conseguir garantir qualidade e testabilidade do nosso código. Então, passando mais ou menos do que a gente conversou, imperativo versus declarativo, SwiftUI no MVVM, Swift com Decomposable Architecture e os testes unitários. Foi isso de apresentação, agradeço muito o tempo de vocês. Aqui eu tenho um obrigado e os links do pessoal do Quantifree, se vocês quiserem ver os cursos, eles têm várias aulas de graça sobre a Composable Architecture. E o GitHub deles, onde eles têm também o código aberto da Composable Architecture, então você pode abrir por request, por exemplo, e eles têm vários aplicativos de teste funcionando, e eles têm um jogo na loja com in-app purchase, várias features de coisa apt lá e tal, feito totalmente com Composable Architecture. Então, maior gambiarra e tudo que dá para fazer e coisa encadeada, né? Você pode ter reducers filhos, que você vai passar ação para dentro e eles retornam para o pai. Então é bem completo esse framework para você conseguir montar as aplicações. E muito obrigado. Bom, parabéns aí, Pedro. Temos perguntas. Show. Primeira pergunta. É uma boa prática sempre criar primeiro views extensions para views modifiers?
Uma boa prática eu não sei, mas ele facilita de você ficar chamando o modifier de fato ali e você consegue só aplicar ele em views. Então, dependendo se você vai ter um módulo específico para tratar coisas de UI, é bom você criar ali uma extensão da view que vai ser pública e você pode chamar em vários módulos ali importando. Teve uma aqui que eu acho que você já deu uma palhinha, que é quais empresas no Brasil usam SwiftUI atualmente? Show. Que eu conheço só a Orion, que trabalhava lá, mas não conheço outras, né? Eu tenho de experiência fora também, Adidas, está usando lá na Holanda, tipo, migrando full SwiftUI, e outras empresas grandes também, com certeza, estão fazendo essa migração já. Tem um pessoal pedindo, existe algum link com o conteúdo de hoje mais apresentado de forma mais detalhada? Cara, eu acho que se entrar no GitHub do próprio Point Free, até esse exemplo do Numbers API ali, do Trivia, eu achei essa API do Numbers, né, e tal, e depois eu vi que ela estava no meu histórico porque eu estava estudando do Point Free. Então eles têm um exemplo muito parecido com essa apresentação, e entrando no GitHub aqui deles do Point Free, você vai achar os exemplos ali, junto com o próprio código da arquitetura em si. Então acho que os exemplos ali, o site ajudam bastante. Tem sugestão de projetos públicos bem executados em SwiftUI? Também do Point Free, eu acho que assim, eles têm vários casos de uso, então fazer request, mexer com dado de usuário, tudo tem lá. Então assim, é bem completo e como são os caras que fizeram, acho que é um dos melhores exemplos assim. E tinha uma última, mas agora apareceu mais uma. Sente que teve algum desafio a mais para a empresa usar apenas SwiftUI? Sim, vários. Porque como é uma linguagem nova, tem muita coisa que tem que ser, querendo ou não, gambiarrada. Por exemplo, coisas de constraint, fazer customizações a mais nas views que o UIKit nos permite. Então, mexer com título de navigation, coisa de esquema de cor. Tem muita coisa que quando atualiza o iOS, por exemplo, a gente é pego desprevenido. Então, uma vez, quando atualizou para o iOS 15, a gente teve que ficar o final de semana trabalhando porque a navigation do app não ficava da cor certa. Então, esse é o maior problema, eu acho, de usar tecnologias que ainda estão sendo construídas e evoluídas, né? E que nem o mesmo exemplo do SPA, né? Ele está começando a ser mais adotado no mercado e muitas vezes a gente tem coisas que ainda tem que usar o CocoaPods, por exemplo, ou cartas da vida. Passou mais uma aqui, ó. Com o TCA, poderia, por exemplo, logar qual o estado atual da feature e carregar os dados equivalentes à situação em que algum erro em produção ocorreu? Na parte de logs mesmo, acredito que sim, mas utilizaria, por exemplo, Firebase da vida para pegar os logs, né? Ou se estiver querendo usar um sistema de logs mais avançado, você consegue no próprio Reducer passar ali uma flag de debug e ele vai printando todos os estados da aplicação, quais ações foram enviadas, então tipo, ele tem a parte de debug muito completa também para isso. Isso aí, então. Show. O SwiftUI lançou tem 3 anos, né? Em 2020. Acho que sim. E aí, como você... 19? Acho que foi 20, né? É verdade. E aí, como você comentou, a maioria massiva das pessoas dos aplicativos usa com a MVVM, um pouco com Composable agora. Só que tem muitos aplicativos, empresas que já tinham seus apps com uma codebase enorme antes de 2019. E, assim, com o iKit, né? Não existia o SwiftUI. E aí, quando a codebase é muito grande, normalmente as pessoas acabam usando outras arquiteturas, seja, sei lá, VIP, Viper, por aí vai. Daí a pergunta é assim, você acha que é viável para essas empresas ou para essas pessoas que têm aplicativos com uma codebase muito grande, que usam uma arquitetura diferente do MVVM, do Composable, migrar talvez eu acho difícil quando é muito código, mas assim, juntar, por exemplo, fazer um pedaço do código com VIP e um pedaço com Composable, ou você vê barreiras nisso, você já viu problemas tentando juntar códigos de duas arquiteturas diferentes nesse sentido? Beleza. Um dos maiores problemas que tem com o SwiftUI é a parte de navegação. Então, né, tem esse problema aí de usar o UIKit junto com o SwiftUI. Mas, que nem lá tem a técnica do Uncle Bob, né, de reescrever código, que é o Strangler Fig. Então, você vai começando aos poucos, né? Tipo, você vai começando pelas folhas até chegar na raiz, né? Então, o ideal, por exemplo, quando quer fazer uma migração é só as features novas, por exemplo, seriam feitas em SwiftUI, né? E aí o resto fica em UIKit, por exemplo. O que precisar pode colocar lá ifs para verificar a versão do sistema operacional e tudo. E
E a gente, sim, tinha features em UIKit ainda legadas, né? E depois da decisão de fazer tudo em SwiftUI, claro, tem que criar algumas bridges, algumas coisas para conectar, né, o UIKit com o SwiftUI. Mas a parte de performance e usar outras arquiteturas diferentes eu não vejo problema. Porque, por exemplo, poderia ficar dentro de um módulo específico só ali, importando o Composable Architecture, e o resto usa o que for necessário. Bom, porque é uma treta. A gente Claro. tem no iFood lá e a gente quer SwiftUI, Show. mas tá difícil. E aí também o pessoal do Composable Architecture, que são quase uns deuses do negócio, estão fazendo uma lib de navegação para o SwiftUI também, mais simplificada, que nessas maneiras ali que eles trazem a parte do Composable Architecture. Show. Pode mandar. Outra pergunta. Cara, eu usava o TCA na empresa que eu trabalhava com o SwiftUI também, mas ele sempre foi um pouco confuso para mim. Provavelmente porque minha cabeça sempre estava em MVC ou MVT. E eu não achei nenhuma guideline ou tipo, boas práticas, um documento certo para isso, então sempre seguia basicamente o código do sênior que estava na equipe, né? Show. Eu queria saber se ele teria alguma guideline a ser seguida ou seria só focar na testabilidade, no state management, ou na modularização. Um dos problemas que você comentou do TCA é um pouco a curva de aprendizado, né? Ela é um pouco mais alta, mas depois que você pega o jeito, cara, tipo, decola a produtividade. E eu acho que, querendo ou não, como ainda não está sendo adotado tão por várias empresas e códigos produtivos, sigo com o mesmo exemplo, que ainda, tipo, a guideline é olhar o exemplo do código dos caras que estão fazendo. Eles toda semana estão atualizando o framework, né? E lá tem vários casos de uso de coisas complexas a coisas simples. Então, geralmente, quando eu faço, eu me sigo por lá também. E migrar, assim, querendo ou não, sempre tem problema, né? Mas acho que seguir o que os caras estão fazendo ali tem dado boa e eu não conheço outra documentação específica sem ser a deles mesmo. Pode falar. Você estava trabalhando na marca, né? Vocês usavam o TCA? Sim, a gente usava. Desde que a Warren sempre optou lá por utilizar as últimas tecnologias, então desde que trocou para o Swift 5 a gente já começou a pegar e tal. E quando saiu o SwiftUI a gente começou a usar ele. E o nosso tech lead da época conheceu o pessoal do TCA, né, e trouxe pra gente. Já tinha feito alguns testes e tudo, então sempre foi pelo TCA. Poucas coisas tinha MVVM e o que tinha a gente pegava para refatorar e migrar para o TCA também. Eu acho que uma das maiores, assim, comentários mais críticas é a dependência justamente da biblioteca dele, né? Sim. Inclusive teve um faturamento há pouco tempo que teve um problema aí, você teve que fazer implementações novas, enfim. Até uma dica assim, fazendo a apresentação, só que aqui no fundo ficou pequeno. Pois é. Aumentar a fonte nas próximas. Perfeito. Outra crítica também, que eu acho que até aqui comentou, é a curva de aprendizado, né? Então, tipo assim, se tiver uma empresa maior, você começa a complicar, você tem que pensar na equipe, né? Então, é difícil você mandar sempre igual abaixo. Então, é só um comentário. E assim, eu vejo que o SwiftUI ainda não está amadurecido essa questão de arquitetura, principalmente na parte de UI. Tem o problema da Navigation, que você comentou desde a 13, que veio o primeiro SwiftUI, foi para 14, mudou lá, teve navegação, veio para 15, mudou. E agora veio na 16, parece que eles deram uma ajeitada, ficou bacana. Então, assim, é só meu pensamento justamente isso, dependendo da biblioteca de terceira, curva de aprendizagem, fora o boilerplate que gera, né? Sim. De fazer assim, um passo a passo ali que muitas vezes você não precisaria de tudo aquilo. Né? Inclusive tem até o MV, eu acho lá tem um programa de razão, acho que é um indiano lá também, que ele bate nessa tecla, assim, eu acho bem bacana. Está seguindo o YouTube com essa arquitetura do SwiftUI, mas eu acho bem bacana também esse TCA. A minha maior crítica a ele é justamente esse boilerplate, a curva de aprendizagem e a dependência da biblioteca de terceiro. Sim, perfeito. E uma coisa que eles também estão tentando resolver, que nem eu comentei ali, o framework de dependências, né, para injetar as dependências, ele era dentro do framework do Composable Architecture. Então, agora eles já separaram isso, você pode importar direto o framework de dependência e utilizar tipo, no MVVM, nas features que você quiser. Então, se você quiser só usar o framework de dependência, eles já conseguiram separar isso. Isso, exatamente. Sim. Sim, e comparado com o SwiftInject, aquele dependency ali é só fazer uma linha, tipo, praticamente plug and play o negócio. Então, é bem interessante assim. Eu estou pensando sempre no caso de uma empresa maior, né? Então, você tem que pensar sempre no né? O que a gente tinha de problema na Warren era o seguinte, todo mundo que entrava ou não tinha experiência com TCA ou não tinha experiência com TCA e SwiftUI.
Então a gente sabia que as escolhas e contratações que a gente fazia iam começar a dar resultado, por exemplo, em 6 meses ou um pouco menos, tipo, dependendo do tempo que a pessoa demora para pegar a tecnologia nova, né? É o problema que se o cara não tiver conhecimento em TCA, ele não tem SwiftUI, porque TCA não Sim, SwiftUI, sim, então, exatamente. casado, então. O que pode ajudar ali, que nem eu comentei, né, como ele foi baseado no framework do Redux, não foi algo criado do zero, por exemplo, pode ter essas ideias de outros, de JavaScript da vida, já ter usado, mas é muito focado ali na lógica, de fato, no Composable Architecture, né? Um comentário também, que você falou da curva de aprendizado, o que dá para fazer também, na empresa que eu estava, eu peguei bem a transição da MVC para o TCA. E eles distribuem uma assinatura do Point Free para cada membro, lá eles têm tutoriais muito bons, só que também está com um nível um pouquinho acima do que pessoas que estão começando, sabe? Mas aquela assinatura ajuda bastante. E é o que você falou, a equipe grande é difícil. E se a empresa tiver grande, por exemplo, não tiver equipe suficiente para paralisar uma galera para aprender de fato e coisas novas e só desenvolver as features, não tem como implementar rapidamente. Cara, está funcionando desde a 13 até para baixo, esse pá já tem compatibilidade. Uhum. Show! É isso.